Pessoal, exercício 2 aí da lista avaliativa, letra A, para resolver essa integral por frações parciais. Então a gente depende primeiro de fatorar o denominador. Então vamos encontrar as raízes do denominador. Então eu igualei a zero a função, resolve o delta dá 1, né? Aí o valor de x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí a gente encontra dois valores para x igual a 2 e x igual a 1, correto? Então, essa fração que está aqui dentro da integral, eu coloquei ela aqui, ó, 2 menos x sobre x ao quadrado menos 3x mais 2. A parte de baixo dela, né, como tem raiz 2 e 1, a gente pode escrever dessa forma, x menos a primeira raiz, aqui não faz diferença a ordem, né? Então, como uma raiz é 1, aí eu coloco x menos a raiz, vezes x menos a outra raiz. Então, x menos 1 vezes x menos 2, se você desenvolver isso aqui, vai dar isso aqui, correto? Então, a fatoração é uma forma de escrever o polinômio, como está aqui, a partir da multiplicação de termos, como a gente tem aqui. E para isso a gente precisa encontrar as raízes. Então, depois que a gente encontra as raízes, a gente coloca x menos uma vezes x menos a outra. Se for um polinômio de grau maior e tiver mais raízes, a gente vai colocando sempre x menos as raízes, certo? Então fica x menos 1 vezes x menos 2. Né? Outra observação, a maior potência do polinômio é o quadrado. Se aqui na frente do x ao quadrado tiver um número diferente de 1, por exemplo, 2, 3, 4, qualquer número diferente de 1, eu tenho que colocar ele aqui fora. Então, por exemplo, se aqui fosse 2, aqui seria 2 vezes isso aqui, né? Então, duas coisas. Então, a gente encontra as raízes, coloca x menos uma vezes x menos a outra. E se aqui na maior potência de x tiver um número qualquer multiplicando, 2, por exemplo, aí eu tenho que colocar o 2 aqui fora multiplicando duas vezes e por aí vai. Beleza. Esse aqui eu copiei aqui embaixo de novo. Nós vamos separar. De acordo com a quantidade de termos que você tem aqui embaixo, você vai separar em frações. X menos 1 está aqui, x menos 2 está aqui. E como a gente não sabe quais são os valores que vão aparecer aqui em cima, eu coloquei duas letras, A e B, correto? A única coisa que eu sei é que se eu tirar o mínimo nessa fração aqui, nessas duas frações, se eu tirar o mínimo entre x menos 1 e x menos 2, eu vou encontrar esse resultado aqui. Então é isso que eu faço. O mínimo entre x menos 1 e x menos 2 é a multiplicação dos dois, x menos 1 vezes x menos 2. Aí eu faço esses dois dividido por x menos 1, cancela x menos 1 com x menos 1, sobra x menos 2. Aí eu faço x menos 2 vezes A, tá aqui, ó. X menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 2, cancela x menos 2 com x menos 2, e o x menos 1 multiplica o B, tá aqui. Então a gente tem essa expressão aqui, ó, né, para descobrir o valor de A. Então, primeiro eu pego o polinômio da parte de baixo, fatoro. De acordo com a quantidade de termo, eu vou criando frações, como eu fiz aqui, certo? E depois eu junto essas frações para encontrar uma expressão aqui na parte de cima que eu possa trabalhar com os valores que eu encontrei aqui na raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x igual a 2 e vou isolar e substituir o x igual a 2 só na parte de cima. Então, eu vou pegar essa parte de cima que é o 2 menos x e vou trocar esse x por 2. Vou pegar essa parte de cima aqui, que é o a vezes x menos 2 mais b vezes x menos 1, e vou trocar esse x por 2 e esse x por 2. Então, a gente vai encontrar isso aqui. A parte de baixo não precisa colocar, só na parte de cima, certo? Então, aqui colocando 2 no lugar do x, 2 menos 2 deu 0, né? 2 no lugar do x aqui ficou 2 menos 2 é 0, 0 vezes a é 0, e 2 no lugar do x aqui, 2 menos 1 é 1, 1 vezes b é b, então b igual a 0. Pega o próximo valor, x igual a 1. Substitui nesses de cima aqui, o x por 1, e nessa parte de cima esse x e esse x por 1. Trocando o x por 1, a gente tem o seguinte. 1 aqui ficou 2 menos 1, que é 1. 1 aqui ficou 1 menos 2, no lugar, colocando 1 aqui no lugar do x, deu 1 menos 2, que é menos 1 vezes a é menos a. E nesse de baixo, quando eu coloco 1 no lugar do x, aí vai ficar 1 menos 1, 0, 0 vezes b é 0. Então, temos isso aqui, multiplicando por menos 1, a igual a menos 1, certo? Então, eu vou copiar essa fração aqui, essas duas frações, e vou trocar esse a por menos 1 e esse b por 0. Então, vai ficar assim, ó.
Então a gente tem isso aqui, trocando A por menos 1 e o B por 0, como são os valores que a gente encontrou, ó. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, 2 menos x, eu copiei essa parte cá, tá aqui. E aqui, ó, menos 1 no lugar do A, menos 1 no lugar do A ficou assim. 0 no lugar do B, 0 sobre x menos 2 vai dar 0. Então não precisa nem copiar ela aqui na frente. Ou seja, no lugar de calcular então a integral dessa fração, que é essa aqui, ó, a gente vai substituir essa fração por essa fração aqui. Então vai ficar assim, menos 1 sobre x menos 1. E aí a gente vai poder usar aqui uma técnica de integração, que é o seguinte. A gente já vai colocar o resultado direto. Esse número de cima, como é uma constante, eu vou repetir ele. Ele está aqui, ó, menos 1 aqui, ó. E aqui embaixo, sempre que for x mais alguma coisa, x menos alguma coisa, a integral vai ser sempre ln de módulo disso. Então, isso aqui é x menos 1, aí vai ser ln de módulo de x menos 1. Se aqui embaixo fosse x mais 3, seria ln de módulo de x mais 3. Se aqui embaixo fosse só x, ln de módulo de x, e por aí vai. E o menos 1 é esse número que vem na frente dele aqui multiplicando, mais o c, resultado final.